Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 28 de setembro, turma do horário AB manhã, segunda-feira. Nós vamos falar hoje sobre elementos mecânicos de fixação. São elementos de máquinas padronizados, no qual devem ser especificados, na verdade, em relação à sua codificação dentro do desenho técnico. Então, quando trabalhamos a caracterização do desenho, muitas vezes os elementos precisam estar unidos, juntos, né, para formar um conjunto. Esta união é feita pelos elementos de fixação. Elementos de fixação são padronizados e são classificados. Nós, na disciplina de desenho, falaremos apenas de características, geometrias, formas construtivas, aplicações. Não ficaremos a cargo de dimensionamento. Dimensionamento são disciplinas mais à frente do curso, onde vocês aprenderão especificamente sobre cada elemento. Então, hoje a gente vai falar sobre características, funcionalidades, aplicações, e principalmente como aplicá-lo e demonstrá-lo dentro do desenho técnico mecânico. Ok? Vamos lá? Primeiramente, é sábio falar que na engenharia é comum a necessidade de unir peças, como um todo, né? Realizar montagens, fixação, união de elementos. Entretanto, em mecânica, as peças a serem unidas exigem elementos próprios e específicos, né? Conforme o trabalho que serão submetidas. Esses componentes de união são denominados elementos de fixação. Não é qualquer elemento que fixa outro elemento. A união de peças é feita por elementos de fixação, podem ser classificados em dois tipos. Elementos de fixação móvel ou elementos de fixação permanente, né? Tanto os elementos de fixação móvel como os de fixação permanente devem ser usados com habilidade e cuidado, porque geralmente são componentes frágeis da máquina. Então, quando você pensa num mecanismo, quando você pensa num conjunto, quando você pensa numa máquina, quando ela tem um colapso, uma falha, uma quebra, geralmente é num ponto de união. Então, se você está montando uma estrutura, por exemplo, e ela começa a não resistir, um dos primeiros pontos que vem a romper é justamente os pontos de ligação, onde está sendo feita a união de elementos. E isso está associado diretamente com os elementos de fixação. Então, o elemento de fixação, ele sempre deve ser usado com responsabilidade, dentro das características de cada um, tanto de aplicação, funcionalidade, resistência. Então nós vamos ver que cada um deles tem uma característica bem interessante, uma aplicação específica, e muitas vezes a utilização de um para fixação específicas de outros elementos pode ocasionar uma falha, ou ele não ter o melhor rendimento que ele poderia ter caso estivesse sendo aplicado de forma correta, ou o elemento correto daquela união. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que são elementos permanentes de fixação, ou elementos de fixação permanente. São aqueles que promovem a união de conjunto de tal forma que não seja possível a desunião ou desmontagem, sem causar qualquer dano ao elemento de união ou peça. Então vamos lá. O que classifica como uma junta, né, ou uma ligação de elementos permanentes? Uma ligação permanente é aquela que você faz, mas que para desmontar você precisa danificar o elemento. Colocamos dois exemplos aqui, o rebite e a solda, né, cordão de solda, junta por união de solda. Por exemplo, quando você solda dois elementos, você faz uma termofusão entre eles. É possível separar? É. Mas você precisa cortar o cordão de solda, ou seja, ele não pode ser reaproveitado. Rebite. Pessoal, o primeiro linguajar técnico que nós vamos falar aí dentro desses elementos não é arrebite. Arrebite é um remédio, arrebite é uma droga. Nós utilizamos na mecânica o rebite. O rebite, ele é um elemento que é de fixação, que ele é conformado na posição aonde ele vai ser instalado, exerce uma pressão entre os elementos, mas que para ser desmontado, ele precisa ser danificado, ou seja, ele é inutilizado. Você corta geralmente uma das suas extremidades aqui, que são as cabeças do rebite.
a fim do mesmo separar, e o mesmo não pode ser reutilizado. Ou seja, elementos de fixação permanente são aqueles que não permitem a desunião ou desmontagem, sem sofrer danos. Então, elementos de fixação móvel, né? São aqueles conjuntos que podem ser colocados ou retirados do conjunto, né? Sem causar qualquer dano à peça que estão sendo unidas ou até ele mesmo, né? Ou seja, permite a desunião e desmontagem dos elementos. Eles também permitem a remontagem, unir novamente os elementos, ou seja, a maioria das vezes podem ser reaproveitados. Porque assim, então ele tem vezes que não pode ser reaproveitado, tem elementos que não é recomendado a reutilização. A gente vai ver alguns deles aí. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um parafuso, uma porca e um anel elástico. São elementos padronizados de máquina, no qual você pode fazer a união de elementos e a desunião de elementos. Então, se você tem uma montagem lá que tem um parafuso, um rolho e uma porca, você pode apertar e fazer a fixação, depois de um tempo, afrouxar, soltar esse parafuso, rolho e porca e separar as suas peças novamente. Isso não danificou nenhum deles. Você pode depois, pela terceira vez, fazer a fixação, voltar e fixar os mesmos com os mesmos elementos. Ou seja, permitem a desunião e posteriormente a união dos elementos. Ok? Lembrando que nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida é só perguntar. Hoje, especificamente, nossa aula de hoje, nós vamos falar dos elementos móveis de fixação. Próxima aula teórica, de segunda-feira que vem, falaremos sobre os elementos permanentes de fixação. Então, sobre os elementos móveis, né, o maior exemplo e primeiro deles podemos falar dos parafusos. São elementos de fixação empregados em união permanente de conjuntos, isso é, as peças do conjunto podem ser desmontadas facilmente, né, de acordo com a necessidade, empregados em união não permanentes. Porém, as junções, porcas, parafusos são sujeitas a vibrações e afrouxam, né? Existem caracterizações de aplicações, como a gente falou. Então, você pode fazer uma união, uma fixação por uma porca, um rolho e um parafuso. Porém, essas junções provocam, por porcas em parafusos sujeitas a vibrações, afrouxam, se soltam, né? E, portanto, requerem dispositivos de segurança para que seu travamento, com a arruela, como a arruela, né, de travas, autoporcas ou contrapinos. Então, veja que, dependendo da aplicação, dependendo do sistema que você vai utilizar, não é meramente a gente separar se ele é elemento de fixação permanente ou elemento de fixação móvel. Depende também do ambiente no qual ele estará sujeito, né, a passar durante a sua utilização. Os parafusos se diferenciam pelo perfil de rosca, sistema de padronização, pelo tipo de cabeça, por ter ou não haste. Então, quando a gente olha o corpo de um parafuso, isso aqui é muito interessante. Primeiramente, nós temos a cabeça. Cabeça é a geometria do elemento de acionamento do parafuso. Então, dependendo da geometria da cabeça do parafuso, nós vamos ver se esse parafuso ele tem um acionamento por fenda, acionamento por sextavar externo, sextavar interno, rosca, geometria quadrada. Então, a cabeça traz o tipo de acionamento do parafuso. A haste, geralmente é esta região do parafuso que você não tem rosca, e na câmera não sei se vocês vão conseguir ficar observando, eu vou mostrando alguns elementos para vocês. Nós temos uma região de rosca e uma região de haste. A região de haste não tem rosca, né? Muitos chamam no chão de fábrica de pescoço do parafuso. Não é correto. Correto é a haste do parafuso, né? Esta parte lisa que tem no parafuso. E a parte da rosca é onde nós temos os fios de rosca, os filetes de rosca, né? A geometria que faz o encaixe em outros elementos. Então aqui é o tipo de acionamento, ó. No caso um sextavado interno, similar a esse que está aparecendo na câmera aí para vocês. Talvez fique meio desfocado ou pequeno, mas ele é um elemento sextavado externo. Ou seu parafuso pode ser uma geometria onde ele apresenta apenas cabeça e rosca. Ele não tem a região da haste, tá? São parafusos de rosca de corpo completo. O tipo de acionamento está associado com o conjunto da cabeça do parafuso, né? Então, ou seja, a extremidade dele diz no qual é a caracterização desse parafuso. Por exemplo, o parafuso de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca ou de estreia.
Hoje essa aula, geralmente ela quebra muitos paradigmas, tiram muitas dúvidas ou deixam muitos alunos em dúvida em relação a alguns elementos que nós vamos discutir hoje. Lembrando que a gente aqui na disciplina sempre vamos tratar os elementos de forma com o nome técnico padrão, o nome técnico do elemento. E muitas vezes você pode morar numa região, num estado, isso varia de localidade para localidade, o nome dessa chave. Por exemplo, como nós falamos aqui, ó, essa chave que vocês estão vendo aqui na lateral, para quem não conhece, tecnicamente é uma chave combinada, onde ela tem em uma extremidade uma boca, que vai encaixar na cabeça do parafuso de acionamento sextavado externo. Sextavado externo é o que tem a geometria sextavada do lado externo, essa aqui, ó, né, que é talvez um dos mais comuns, você observar parafuso. E pelo outro lado, nós temos uma chave de estrias. Cuidado, muitas regiões chamam chave anel, né, chave de boca. Então, mas isso aqui é uma chave, um acionamento por estrias. Então, a chave combinada boca-estria está no mesmo elemento. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico, cônico, totalmente ou parcialmente roscado, depende da característica de aplicação do parafuso. A cabeça pode ser representada de vários formatos, porém também há parafusos sem cabeça. Ok? Há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pela função nos qual eles exercem, né, o seu trabalho, e que permite classificá-los em 4 grandes grupos. Primeiramente, parafusos passantes. Parafusos passantes são aqueles que, dependendo do elemento de ligação, existe acesso dos dois lados do mesmo. Então você tem acesso tanto de um lado quanto de outro. Ele é um parafuso que passa por todo o elemento. Parafusos não passantes, você tem acionamento apenas em um lado dos elementos, o outro lado ele é cego. Como assim cego? Você não tem acesso ao parafuso. Ah, professor, porque eu vou fazer uma montagem passante e uma não passante? Uma passante pode ser uma montagem onde você quer unir peças comuns. Não passante, por exemplo, você está fazendo fixação em elementos de pressão, vasos de pressão, elementos onde passa algum fluido e possa haver vazamento do mesmo. Então, se você não transpassar esse furo, você garante melhor a sua estanqueidade, ou seja, o lado de cá pode ter um elemento líquido ou um gás sob pressão que não vai vazar para a atmosfera pelo meio do furo ou fixação do parafuso. Parafuso de pressão, a gente vai explicar já para vocês qual que é a classificação, a aplicação dele. E o parafuso prisioneiro. O parafuso prisioneiro é o parafuso sem cabeça. Tá? Primeiramente, né, parafusos. Esses parafusos atravessam de um lado a outro as peças a serem unidas, passando livremente pelos furos. Dependendo do serviço, esses parafusos, além de porcas, utilizam arruelas ou contraporcas como acessórios. Os parafusos passantes apresentam cabeça ou sem cabeça. Então vamos lá. Primeiramente, parafuso passante. A gente classifica ele passante porque ele tem acionamento dos dois lados. Então geralmente você pode ter uma montagem onde você tem um parafuso convencional com acionamento externo e uma porca trabalhando em conjunto e faz a fixação. Se eu tenho um parafuso sem cabeça, ou seja, um parafuso prisioneiro, eu posso fazer acionamento do mesmo por meio de 2 porcas, uma em cada extremidade. Tá? Dependendo do tipo de ligação, a gente vai falar das arruelas, né, os termos técnicos que nós vamos utilizar. A gente vai descobrir o porquê de uma arruela e onde ela é instalada. Então, o elemento ele pode ser fixo por uma porca, mas também ter em conjunto uma arruela. Ou você fazer o travamento por meio de uma contraporca. Pessoal, isso é uma coisa muito interessante. Vocês já devem ter desmontado alguma coisa, visto algum elemento onde você tinha 2 porcas ligadas ao parafuso. Então você tinha um parafuso, uma porca e uma contraporca, que a gente chama. A função da contraporca é apenas fazer o travamento, ela não aumenta a resistência de fixação ou nada, ela apenas exerce uma força desta porca azul escura contra essa azul mais clara, a fim de fazer o travamento da mesma e ela não afrouxar, em função de uma vibração, de uma pancada e assim por diante. Parafusos não passantes, né? São aqueles parafusos que não utilizam porcas. O papel da porca é desempenhada pelo furo roscado, então aonde o parafuso se encaixa na parte cega é o furo que não tem passagem, né? Ó, é o furo que tem um fundo.
Essa furação, ela é dotada de uma rosca interna feito em uma das peças a serem unidas. Ou seja, como que se caracteriza esse sistema? Geralmente a gente tem a região onde já é feito um pré-furo, tá? Esse furo ele tem um padrão geométrico. Consequentemente, você vem com uma ferramenta de abrir rosca interna, denominada de macho. Tecnicamente, o nome dela é um macho. E ele abre o perfil de rosca interno, tá? Logicamente, no mesmo padrão da geometria e normativa do parafuso. Posteriormente, você vem e faz a fixação com o seu parafuso, ou seja, a parte da rosca do parafuso estará ligada à rosca interna da peça, fazendo a fixação do outro elemento. Então, vocês podem observar que sempre nas imagens vocês vão ver peças distintas, ó, apesar de estarem em corte, pela achura a gente sabe já identificar que são peças distintas. Consequentemente, você vê que essa chapa de cima está fixada nessa de baixo por meio de um elemento de fixação móvel, ou seja, o parafuso. Ok? Parafuso de pressão. Esses parafusos são fixados por meio de pressão. A pressão é exercida pela ponta dos parafusos contra a peça a ser fixada. Os parafusos de pressão podem apresentar cabeça ou sem cabeça. Então, o parafuso de pressão, pessoal, é aquele que usa uma parte da sua rosca para fazer atrito com uma peça e a ponta dele faz contato com outra. Então, aqui, por exemplo, nós temos esse anel externo fixando esse anel interno. E o travamento dele de um ao outro é por meio da pressão que o parafuso faz conforme você aperta. Conforme você aperta um parafuso, ele avança, né? E esse avanço vai exercer uma força sobre um elemento, uma pressão. Então, são classificados parafusos de pressão. Uma aplicação muito comum, coloquei aqui do lado, por exemplo, você fixar aí uma engrenagem. Aqui é uma engrenagem dentada, né? Transmissão de corrente. Fixa ao eixo por meio de uma chaveta, nós vamos aprender o que é uma chaveta mais para frente, e um parafuso sem cabeça de pressão. Parafuso sem cabeça, esse aqui que está nessa imagem, no pontinho vermelho, seria similar a essa vista aqui em corte. Ele tem um acionamento de sextavado interno, tá? E aí conforme você aperta ele, ele exerce uma pressão sobre o corpo que está internamente. Então esses parafusos de pressão, vocês observam ele às vezes, quando você vai montar uma tomada lá, que você tem um terminal onde você vai colocar um fio, e você faz um aperto, tá? O parafuso ali aperta, né, o fio para fazer gerar o contato, fixação aqui de eixos, acoplamentos, engrenagens, polias em um eixo, através do parafuso de pressão, e assim sucessivamente. Tá? Parafuso prisioneiro, né? São parafusos sem cabeça, com rosca em ambas as extremidades, sendo recomendadas em muitas situações, exigem montagem e desmontagens frequentes. Ou seja, parafuso prisioneiro é aquele elemento que sempre trabalha, é uma montagem que sempre você tem que colocar e tirar ele da posição. Em tais situações, o uso de outros elementos de parafusos acaba danificando a rosca dos furos, né? A rosca dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes, ou sentidos opostos. Então veja que tem rosca nas duas extremidades. Você pode ter um parafuso de geometria, um prisioneiro de rosca única, né, de fora a fora, sem a haste no centro. Ou você pode ter caracterizações específicas, como assim? Você ter uma rosca em um sentido de um lado e um sentido oposto do outro. Depende de cada característica de aplicação. A segunda peça, né, a rosca dos parafusos prisioneiros, a segunda peça é a parte apertada mediante a porca-arruela, aplicar a extremidade livre do prisioneiro. O parafuso prisioneiro permanece no lugar quando as peças são desunidas. Então, para vocês entenderem como funciona um parafuso prisioneiro. Pessoal, geralmente, qual que é a aplicação mais usual que dá para identificar um parafuso prisioneiro? Até a posição de vista da imagem aqui diz muito isso. Imagine que você tem uma peça, uma chapa, com apenas um furo no centro, e do outro lado uma parede com também um furo. Às vezes, quando você vai fazer a união desses elementos, você não enxerga a posição do furo e você fica mexendo uma para tentar achar direcionamento do furo, alinhar os furos entre uma e outra, né? E aí, às vezes, você vai lá, faz isso, e aí quando você vê, você tenta vir com o seu parafuso e encaixar, né, nos furos ali para os mesmos ficarem. O parafuso prisioneiro, ele ajuda nisso. Como ele não tem cabeça em uma das extremidades, você vai lá e faz a fixação dele no furo da parede sem que tenha a sua peça, o parafuso fica na posição, depois você vem com a sua outra peça e só encaixa no furo. É uma montagem muito mais rápida, muito mais simples,
Feito isso, nessa extremidade que sobra aqui, você vai colocar a sua arruela e porca. Então veja que o parafuso prisioneiro ele está alojado internamente ao elemento, e depois você faz o aperto ou a fixação com a porca externa. E o seu elemento está apoiado, veja que ele está encaixado ali, você foi lá e encaixou ele. Mais fácil do que você ficar procurando o furo cego, né? Procurando um furo num fundo que você não enxerga. Ok? Dentro da normativa, falam alguns elementos, algumas caracterizações em relação à geometria dos parafusos. Abaixo segue a quadro de síntese com características de cabeça, corpo, ponta e indicação dos dispositivos de atarrachamento. Então vamos lá, é muito interessante isso aqui. O parafuso na normativa ele é classificado pela geometria da cabeça, forma do corpo, a extremidade oposta dele, como que é a ponta, e qual que é o dispositivo de aperto, ou seja, de atarrachamento. Ok? Aqui teriam alguns paradigmas também. Primeiramente, sextavado convencional. É o mais comum, talvez, do nosso dia a dia. É aquele parafuso sextavado, da minha cabeça aí como fundo aí, ó. Sextavado, né? Externo, a chave de boca ela vem externamente, pegar o elemento, tá? Você também tem parafuso de acionamento quadrado. Geralmente você vê esse tipo de parafuso em montagens de madeira, então você já deve ter visto alguma cama, algum elemento de madeira que quando você vai fazer a montagem ou desmontagem dele, você vê esse parafuso quadrado. Qual que é a diferença do quadrado para o sextavado? Tecnicamente só geométrica, mas no usual, no dia a dia, um parafuso sextavado você tem mais pontos de encaixe. Tecnicamente aqui eu tenho 12 posições de encaixe da minha chave de acionamento. Já aqui eu tenho apenas 8, ok? Ou seja, 8 posições em que a chave vai encaixar. Na verdade são 4 e aqui eu tenho 6, desculpa. Então 4 posições e 6 posições. Parafuso de cabeça redonda é aquele parafuso que tem uma semisfera em sua extremidade da cabeça. São caracterizações. A baulada, ela é apenas uma curvatura, ela não tem, né, a semisfera, diferente da redonda, a baulada ela é mais baixinha. Cilíndrica, parafuso de cabeça cilíndrica. Temos um aí, ó, na tela. Por que um parafuso de cabeça cilíndrica? Por como eu faço o acionamento dele? A gente fala, o acionamento dele é interno, tá? Parafuso de cabeça escariada. Cabeça escariada ele tem essa conicidade, geralmente para encaixe, para ficar alojado, para ficar dentro do elemento de fixação. E a escariado abaulado. Além do escariado, você tem essa semisfera ali em cima, né? Esse arredondamento externo para elemento do mesmo. Por que existem diversos tipos de acionamento de parafusos? Porque cada parafuso tem uma caracterização, uma aplicação mais usual, tá? O corpo, né? Com paredes e roscas e diâmetro iguais da rosca ou não, ou seja, o parafuso ele pode ter rosca pelo corpo completo ou uma região de haste. Com parede e roscas de diâmetros diferentes. Então você pode ter a haste menor do que a rosca também. Pontas, pode ser cônica, arredondada, chanfrada ou plana. Dependendo da sua ponta, ele caracteriza o tipo de fixação lá na extremidade, se for um parafuso de pressão, por exemplo. Geralmente o parafuso de pressão ele tem a ponta cônica ou a ponta plana, tá? E dispositivos de acionamento, muito interessante que vai estar associado. Lembrando que qualquer combinação dessa é possível. Você pode ter qualquer parafuso desse, com qualquer corpo, com qualquer ponta, com qualquer tipo de acionamento. Então, o sextavado, né? É sextavado externo, onde a chave de boca encaixa. Quadrado, mesma caracterização do sextavado, apenas com 4 arestas, 4 posições a menos de encaixe da sua chave. Sextavado interno. Sextavado interno é um parafuso tipo Allen, né, pessoal? Tá aí na tela, ó. Ele tem uma geometria sextavada internamente, ó. Logicamente, existe uma chave que encaixa corretamente aqui dentro e permite transmitir o torque de aperto do parafuso, tá? Acionamento por fenda, é usado aquelas chaves de fenda, né? Que você faz o encaixe. E aqui vem outro paradigma para vocês. Muitos chamam isso de chave estrela, né? A região sul do Brasil chama de chave Phillips. Tecnicamente, o nome correto deste elemento é fenda cruzada. Ou seja, eu tenho uma fenda cruzada, que nada mais é que a fenda simples ou a fenda cruzada, para acionamento do parafuso. Ok?
Vocês estão em silêncio hoje, não sei se vocês desconhecem esses elementos, mas muitos que conhecem podem estar um pouco surpresos aí em relação aos nomes, tá? Abaixo seguem os quadros com as instruções dos tipos de parafuso com suas formas complexas. Corpo dos parafusos, né? Então, por exemplo, parafuso sextavado com porca, parafuso de cabeça cilíndrica, né? E corpo sextavado interno. Parafuso de cabeça quadrada, aqui ó. Parafuso sextavado com rosca total, então aqui a gente tem haste e rosca, aqui a rosca é por completo. Parafuso total rachante ou parafuso cônico, né? Ó. Geralmente aqueles aplicados à madeira, a gente vê uma extremidade nele, é cônica, porque ele vai furando, né? Conforme ele penetra lá na madeira, no material mais maleável, e fazendo a fixação do mesmo. Suas formas, né? Ó, parafuso, cabeça cilíndrica. Vejam que todos esses que a gente falou aqui, ó, eles são acionamentos sextavado externo, quadrado ou sextavado interno. Aqui são parafusos acionamentos por fenda. Então ele pode ter, né, ó, rosca parcial com corpo, com haste, cabeça plana. Na cabeça abaulada, né, ó, redonda, também tem corpo, haste e rosca. Cabeça cilíndrica abaulada com fenda. Cabeça escariada abaulada com fenda. Cabeça escariada com fenda, ela é plana, escariada, ó, tá vendo? Tem inclinação. Ele aqui, ó, é cônico, ou pode ser, né, cilíndrico convencional. Aqui o escariado, ó, com a fenda interna. Parafuso prisioneiro, não sei se alguns se perguntaram ou não perguntaram, não quiseram perguntar, como que eu faço a fixação de um parafuso prisioneiro no caso dele não ter cabeça, né? Você pode ter parafuso prisioneiro com fendas na sua extremidade. A fenda ajuda a você fazer a fixação do prisioneiro, posteriormente a fixação com a porca. Pode ser sextavado interno, pode ser ali uma chave que pega geralmente na parte da haste central dele, uma geometria que fixa ali. Então tem vários tipos de acionamento de parafusos prisioneiros. Parafusos de fenda cruzada, né? Ó, mesma caracterização. A gente chama de cabeça de panela esse aqui, porque ela tem uma parte cilíndrica e uma parte plana, né? Ele tem um plano com os cantos arredondados, a cabeça de panela, que a gente chama muitas vezes. Corpo inteiro, cabeça abaulada, né? Ó, redonda, chanfrada, cônico, todos eles acionamentos por fenda cruzada. Cabeça fenda, abaulada e o cônico, abaulada cônica. Parafusos com acionamentos específicos. O prisioneiro, como a gente falou, né? Ó, então ele pode ter uma parte central dele aqui, ó, olha a vista de seção, que ele tem uma geometria aonde fixa uma chave, ou ele pode ter fenda nas suas extremidades. Parafuso de cabeça recartilhada. Esses dois tipos de parafuso borboleta são parafusos que têm acionamento manual, são acionamentos por tato, que a gente chama, né? Esse de cabeça recartilhada, geralmente são aqueles parafusos que a gente vai abrir algum elemento, existe um grip, né, uma parte ranhurada, onde com a própria mão eu faço a força e fixo ou aperto o elemento. A borboleta, ele tem abas. Quando a gente for falar de porca, eu vou mostrar o que é uma porca borboleta para vocês. Eles têm justamente essa abinha, já explico para vocês, ó, tem uma aí na tela, ó. Ele tem as abas para que a pessoa possa fazer o acionamento. Ok? Sobre caracterizações de parafuso, questões geométricas. Para unir peças, com parafusos, né, profissionais precisam levar em consideração 4 fatores importantes. Profundidade do furo broqueado. O que é furo broqueado, pessoal? O primeiro furo aqui, ó, feito com uma broca para que você faça a parte de fixação do seu parafuso. Profundidade do furo roscado, comprimento da rosca. Comprimento útil de penetração do parafuso, quanto o parafuso vai penetrar nesse elemento. Diâmetro do furo passante, aonde o parafuso vai passar livremente para fixar. Então aqui nós estamos falando da peça que vai ser fixada e aqui do corpo onde ele está fixo. Ok? Já falei que dimensionamento nós não vamos tratar nessa disciplina. Essa disciplina a gente trata apenas caracterização. Quem for da mecânica vai ver isso em elementos de máquina.
Quem for da automação vai ver isso lá em projetos e sistemas mecânicos. Quem for da produção, se eu não me engano, é em PP2 ou em PP1, se eu não me engano, alguma dessas disciplinas vocês caracterizam parafusos. Mas aqui podemos falar algumas caracterizações bem interessantes em relação a algumas dúvidas que muitas pessoas têm em relação a tamanho do parafuso, diâmetro de folga, comprimento do parafuso, comprimento do furo. Então, primeiramente, quando você vai falar de parafusos, você tem que conhecer o parafuso que você vai utilizar em relação à dureza e material de composição. Dependendo do material do seu parafuso, ele vai ter uma caracterização mais forte ou menos forte em relação ao elemento. Então, por exemplo, aqui em mãos, eu tenho 2 parafusos distintos, não somente pelo tamanho, mas também pela cor. Quando você olha as cores diferentes, logicamente esse daqui passou por um tratamento galvanização, né? Mas linkagem externa para tratamento. Esse aqui não, ele está no ferro cru. Mas eles têm uma caracterização de resistências diferentes. Esse mais escuro ele tem uma resistência maior do que esse. Não é por causa do tamanho, é por causa da composição do material. Tá? Então, por exemplo, quando você fala de parafusos, vamos falar de modo geral, vou usar como exemplo aqui o aço, tá? Mas, dependendo da geometria, você vai usar o parâmetro, a constante de cada um. Então, primeiramente, profundidade do furo a bloquear. Se eu vou fazer uma furação para colocar um parafuso ali dentro, abrir rosca e colocar um parafuso, qual é o comprimento desse furo que eu preciso fazer? Geralmente, 2 vezes o diâmetro do furo. Ok. Profundidade da rosca, 1,5 vezes o diâmetro do furo. Penetração do parafuso, 1 vez o diâmetro. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pensam assim, mas eu penetrar meu parafuso ali apenas uma profundidade de o diâmetro dele, ficaria muito pouco, né? Pessoal, resistência dos materiais. Eu tenho aqui, ó, o corpo de um parafuso, digamos que aqui seja a cabeça dele, tá? Quando eu faço a penetração do parafuso no furo, eu tenho um quadrado, eu vou fazer 3 situações, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu posso ter uma situação que eu tenho um retângulo, uma situação que eu tenho um quadrado, e uma situação que eu tenha tipo um retângulo invertido. Aqui é como se fosse o corpo do parafuso, essa região é como se fosse essa parte do parafuso. E aqui é a rosca que está interna, né, ó, comprimento de penetração da rosca. Quando você faz uma penetração muito profunda, não adianta você falar que vai ter maior força aquele parafuso que ele vai resistir, porque o que vai limitar esse parafuso é a força exercida em função... Só um minuto. Só um minutinho. Exercida ao longo do parafuso, nesse sentido aqui, ó. Então você pode penetrar lá 5 vezes o diâmetro do parafuso. Se ele for quebrar, ele vai quebrar por causa da seção, do diâmetro dele, e não por causa da rosca. Ele só vai quebrar no comprimento de rosca se for nessa situação aqui, ó. Porque a região de rosca é menor do que a seção dele. Por isso que a gente fala que é o vezes o diâmetro. Porque independente da força do parafuso, ele vai ter a mesma região de contato que a mesma de diâmetro. Ou seja, está distribuído. Então, ou quebra um ou quebra outro. Logicamente, se quebrar é porque ele excedeu a capacidade de carga do parafuso. Ok? Por isso que a gente fala aí que é 1 vez o diâmetro. Mas tem uns aqui que você pega até 2 vezes o diâmetro. O parafuso de alumínio, né? São materiais menos resistentes. E outro ponto interessante é a folga. Como assim a folga? Muitas vezes o pessoal fala assim, eu vou fazer um furo aqui passante para que o parafuso passe livre. Se meu parafuso é um M10, que nominalmente tem um diâmetro de 10 milímetros, o furo com 12, com 11 vai ficar folgado ali. Cuidado, quando você faz isso, o parafuso, se você olhar na cabeça dele, de um lado ele é plano, do outro tem a rosca, e você vai ver que sempre sobra uma região aqui, ó, atrás do parafuso. Essa região é a região de contato de fixação do parafuso, né? É onde ele vai fazer o travamento aqui, ó, para fazer a fixação. Quando você trabalha um diâmetro muito maior do que o recomendado, você diminui esse ponto de apoio. Consequentemente, seu parafuso pode soltar, quebrar ou até mesmo afrouxar. Recomendado é que esse diâmetro tenha 6% a mais apenas. Então, por exemplo,
Dependendo do furo que eu estiver fazendo, eu vou colocar um furo passante de folga com apenas 6% do diâmetro. Ou seja, por isso que existe a combinação de roscas, de brocas de furação em milímetro e em polegadas, para que você possa fazer essa variação e chegar no recomendado de alívio do seu furo. Pessoal, até o momento foram várias informações. Alguma dúvida? Questionamento? Curiosidades? Na tela está passando um vídeo para vocês. Depois, quando passar a aula, vocês vão ver melhor. O processo de fabricação de um parafuso pode ser diversos deles: forjamento, estampagem, usinagem. Mas existem algumas máquinas específicas. Por exemplo, isso aí é uma roscadeira. É uma máquina específica para fazer rosca em parafuso. Então, ela trabalha ali girando aqueles rolos e sob pressão, ela faz a geometria de rosca do parafuso. Ok? Porca, né? O parafuso ele pode trabalhar sozinho, mas também existe um elemento que trabalha em conjunto com ele, que é a porca. Outra coisa interessante, a porca não trabalha sozinha, ela precisa sempre trabalhar com o parafuso. É uma peça de forma prismática, cilíndrica, geralmente metálica, com um furo roscado no qual se encaixa um parafuso. A porca está sempre ligada a um parafuso, ela não trabalha sozinha. Em conjunto, né, com o parafuso, a porca é um acessório amplamente utilizado para a união de peças. A parte externa tem vários formatos para atender a diversos tipos de aplicação. Assim, existem porcas que servem tanto para elementos de fixação, como porcas de transmissão de movimento. Então, a porca tem um corpo externo, a parte externa dela, que é justamente a parte de acionamento, e a parte interna, que tem a geometria de rosca. Existem diversas geometrias, formas construtivas, caracterizações e aplicações para porcas. Então, dependendo dessas geometrias, sempre vai existir uma porca que melhor atende ao seu sistema. Então, por exemplo, né, as porcas são fabricadas em diversos materiais: aço, bronze, latão, alumínio, muitas vezes até plástico. Há casos especiais que as porcas recebem banhos de galvanização ou zincagem, biocromatização, né, para protegê-las contra oxidação, ataque biológico, que a gente chama, ou ferrugem, né. Podem conter também materiais distintos a fim de proporcionar alguma fixação ou travamento externo. Por exemplo, porcas com materiais distintos. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma porca sextavada autotravante, nylon, classe 8, tá? Que porca é esta? Olhem na tela, justamente essa porca que está aparecendo para vocês. Se vocês olharem esse tipo de porca, ela tem o material metálico dela, convencional, e na outra extremidade ela tem um nylonzinho, uma partezinha azul, verde, na verdade, né? Esse nylon, ele trabalha como elemento de fixação, né? Então, o parafuso, conforme você aperta, esse nylon deforma na rosca e faz o travamento da porca, evitando que a mesma afrouxe com o tempo. O perfil de rosca podem variar de acordo com o tipo de aplicação, ou seja, as porcas, né, usadas para fixação geralmente têm roscas perfil triangular. As porcas para transmissão, movimentos, têm roscas perfis quadrados, trapezoidais, redondos ou dentes de serra. Então, dependendo da aplicação da sua porca, você pode ter geometrias distintas de rosca. Trapezoidal, né? Você vê aqui que é um trapézio. Geralmente, máquinas operatrizes, transmissão de movimento suave, uniforme e grandes forças. Roscas quadradas, né? Tipo, em desuso. Você vê algumas aplicações, mas é muito difícil, porque foi substituída pela redonda. Mas ainda aplicada em parafusos de peças sujeitas a choques, grandes esforços. Dente de serra, ela tem essa geometria porque ela recebe carga em apenas um sentido, no outro ela apenas se movimenta. Usado quando o parafuso exerce grandes esforços em apenas um sentido, né? Que seria justamente nesse sentido. Se a força vier nesse sentido, ela tem maior região de apoio aí para exercer a força, né? Então são aplicações bem distintas. E redondos, usada para grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços. Então, hoje em dia, a maioria dos elementos de precisão trabalham agora com roscas redondas.
fusos de movimentação linear, por exemplo. Caracterizações de porca. Então, primeiramente, a porca sextavada é a porca convencional, que a gente vê no dia a dia, né? A porca sextavada baixa ou chata, ela é utilizada como contra-porca, ela não serve para fixação, lembra aquela relação diâmetro, né? Altura? Então ela trabalha em conjunto com a porca apenas para exercer uma força contra a outra, e aí não permitir que a mesma afrouxe. Porca quadrada ou porca quadrada chata. É a quadrada estreita também. Olha aí, aperto manual, né? Ó, porcas de acionamento manual. Então eu dei o exemplo justamente que está aí na tela, ó, peguei um marco de serra aqui em casa, tirei ele aqui de trás da oficina, tô brincando. E aí você tem aqui, ó, uma porca com acionamento manual, que você faz com a mão o acionamento da mesma, através dessas abas. Ou seja, isto é uma porca borboleta, que você consegue fazer o aperto do seu elemento. Poderia ser um recartilhado. Eu não tenho nada recartilhado aqui, procurei. Recartilhado é uma parte de gripe, né? Uma parte onde você tem justamente essas estrias para aumentar o atrito com a mão e poder fazer o aperto. Porca cega. Além de proporcionar boa fixação, deixa as peças usadas para melhor aspecto. Já viram uma porca dessa, pessoal? Algum de vocês? Uma porca cega? Aonde, Nicolas? Lembra onde? Porca e uma caixa de ferramentas. Ah, tranquilo, não estava aplicadas. Tudo bem. Pessoal, geralmente vocês começarem a observar, vocês vão ver uma porca cega dessa aplicada em banheiro. Geralmente fixação de elementos de banheiro. Banheiro é um local úmido. Qual que é a finalidade da porca cega? A porca cega, ela, vamos dizer assim, ela protege a região de rosca e de união entre a roela e o parafuso, a porca e o parafuso. Quando você faz uma montagem aqui, ó, de uma porca e parafuso, veja que essa região ela fica exposta aqui da rosca, né? Então, se você tiver um ambiente muito hostil, hostil que eu diga, umidade, sujeira, com o tempo, a sujeira, a água penetram aqui, acabam oxidando e estragam a rosca e a porca. Dificilmente você vai conseguir soltar a mesma. Para evitar isso, você usa uma porca cega. A porca cega ela faz a proteção daquela extremidade. Ou seja, você não vai ter umidade, sujeira penetrando entre a rosca da porca e a rosca do parafuso. Protege a mesma antioxidação. Essa é a finalidade de uma porca cega. Porca redonda. Uma porca redonda, é muito comum. Geralmente a porca redonda ela pode ter acionamento por fenda ou entalhes laterais. Esses entalhes podem ser quadrados, podem ser furos, podem ser rasgos paralelos. Então, por exemplo, lá na fresadora, no torno, nós temos equipamentos que nós apertamos de acionamento externo assim. Geralmente essa porca, ela está dentro de um elemento que não tem como se encaixar uma chave, e você tem uma chave específica que pega nessas ranhuras externas, ou na fenda. Porca castelo. Certos tipos de porca apresentam ranhuras próprias para uso com cupilhas, já a gente vai falar o que é uma cupilha, para evitar que isso se solte em vibrações. Então eu coloquei a foto aqui da ponta de eixo de um carro, é muito comum na ponta do eixo do carro você se deparar com esse tipo de porca. É uma porca castelo, ela tem ranhuras específicas, né? Ó, se você observar, essas ranhuras permitem que, tá aqui a vista lateral dela aqui na tela, aqui na minha mão, permitem que, conforme você faça o aperto delas, você coloque um pino transversal aqui, ó, fazendo o travamento, passando por dentro das ranhuras. E aí evitando que o mesmo se afrouxe, que se solte. Então aqui é a ponta de eixo de um carro, e aí você tem aqui um pino travante aqui, que no caso é uma cupilha. A gente vai explicar para vocês o que é uma cupilha. E para algumas montagens específicas, a gente tem essas porcas rápidas, que a gente chama, né? São porcas geralmente feitas de material estampado, geralmente plásticas, elas podem ser. Elas têm caracterizações
que não tem a geometria de rosca, ela tem esses entalhes que amassam conforme você passa o seu parafuso, né? Ó, eles podem amassar de formas distintas e faz a fixação. Tive isso aqui muito em painel de carro, elementos plásticos, componentes eletrônicos, que internamente você não tem acesso à porca para fazer o aperto, como o seu material plástico também não tem força para um furo interno e suportar o elemento. Aí o que a gente faz? Usa esses elementos, tipo clipe, né? Ou apenas a chapinha lá, e conforme o parafuso passa, ele gera a rosca e faz a fixação. E agora vamos falar sobre a arruela. A maioria dos conjuntos mecânicos apresenta elementos de fixação onde se quer sejam usados. Quer que sejam usados, sejam em máquinas ou em veículos automotivos, exige o perigo de produzir... Calma, vou ler direito. A maioria dos conjuntos mecânicos apresentam elementos de fixação onde quer que sejam usados, seja em máquinas ou veículos automotivos, existe o perigo de se produzir, em virtude de vibrações, um afrouxamento imprevisto do aperto. Então, vocês já devem ter visto alguma fixação, onde você foi lá e apertou, né, ó, seu parafuso contra a sua porca, fez a fixação, com o tempo você vai lá, o parafuso está frouxo, você tem que apertar de novo, outro tempo ele está frouxo. São caracterizações de vibrações, funcionamentos, né? Para evitar isto, utilizamos elemento de máquina chamado de arruela, né? Pessoal, alguém sabe, primeiramente, caracterizações da arruela? Por que eu devo usar a arruela? Isso é uma pergunta que muitos alunos já me fizeram, por isso que eu estou me antecipando aqui antes que alguém faça, até mesmo para a gente é mais fácil de fixar. Quando eu devo usar uma arruela? Do lado da porca, do lado da cabeça do parafuso ou dos dois lados? Alguém pode me falar? Tem alguém por aí? Interatividade, pessoal. Por que do lado da porca, Pedro? Você fez uma pergunta, desculpa. Eu que perguntei, mas é. Pessoal, a porca, a arruela, ela tem diversas caracterizações, tá? Nós vamos ver formas, geometrias construtivas que trabalham. Você usa a arruela do lado em que você vai exercer o aperto. Se eu estou fazendo uma montagem onde eu tenho um lado uma porca, outro lado a cabeça do parafuso, e o meu aperto, a minha chave de acionamento, por exemplo, está do lado da cabeça do parafuso, eu devo usar uma arruela do lado da cabeça do parafuso. Se meu aperto estiver do lado da porca, eu devo usar a arruela do lado da porca. Se eu for aperto pelos dois, se eu tenho chave dos dois lados, eu vou usar a arruela dos dois lados. A função da arruela é ajudar a apoiar, aumentar a região de contato, primeiramente. Então, aumenta a região de contato da peça com o elemento de fixação, a elemento de fixação, a arruela com a porca. Então, ela aumenta essa área de contato, ela ajuda a distribuir a energia de fixação, então o aperto da porca não fica concentrado apenas nessa região, ele se distribui por toda essa região de contato. E, por exemplo, eu posso ter uma montagem onde esse local de apoio ele não é paralelo à cabeça do parafuso, ou à porca, né? Eu posso ter alguma inclinação. Consequentemente, a arruela ela pode fazer essa compensação de planicidade, fazendo com que o parafuso ou a porca se encaixe melhor à superfície, melhorando a fixação, ok? Logicamente, existem arruelas de geometrias distintas, a gente vai ver isso já já, que trazem, além dessas caracterizações que eu falei agora, que são comuns para todas as arruelas, tal, não é a arruela, é a arruela. Essa caracterização, elas podem trazer outras vantagens em função da sua geometria, já vou explicar isso para vocês. Mas esta é a lógica de aplicação de uma arruela, ok? As arruelas têm a função de distribuir igualmente a força de aperto entre as porcas, parafusos e as partes montadas. Em algumas situações também funcionam como elemento de trava, a gente vai explicar isso para vocês. Os materiais mais utilizados para a fabricação de arruelas são aço carbono, cobre, latão, tá?
Existem vários tipos de arruela: lisa, pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento com orelha ou arruela perfilada. Para cada tipo de trabalho, existe um tipo de arruela ideal. Então veja que existem diversos materiais, geometrias, formas construtivas das arruelas, consequentemente em função da necessidade da montagem. A primeira delas, a arruela lisa. Discozinho lá, o mais comum de todos, né? Ó, que a gente conhece, ela é plana, lisa, suas duas extremidades. Ah, professor, tem um lado que ela é mais redonda, o outro ela é mais chata. Tem diferença, é isso? É só por causa do processo de fabricação. Tá? Ela é estampada. Quando ela vem estampada desse lado, um lado tem um melhor acabamento do que o outro. Tá? Mas ela sendo lisa e completa, geometria, ela é uma arruela lisa. Além de distribuir igualmente o aperto, né? Tem também a função de melhorar o aspecto do conjunto. A arruela lisa, por não ter elemento de trava, é utilizada em órgãos de máquinas que não sofrem pequenas vibrações. Então ela apenas distribui a energia aí da fixação. Tá? A arruela de pressão, já devem ter visto uma arruela de pressão. Ela tem esse entalhezinho aqui, ó, se vocês observarem, é como se fosse um segmento de mola, né? Ele é um elo de mola, parece. Ela tem justamente esse entalhe aqui. Aí na imagem, na câmera vai ser para melhor para vocês, na tela. Ela tem esse entalhe, está aqui na imagem, ó. É utilizada em montagens de conjuntos mecânicos submetidos a grandes esforços, grandes vibrações. A arruela de pressão funciona também como elemento de trava. Então, por exemplo, se eu tenho uma montagem lá, onde eu não tenho como utilizar uma porca com trava externa, eu coloco minha arruela de pressão. Quando eu vier com a minha porca e fazer o aperto, eu vou provocar esse amassamento do elemento aqui. Esse amassamento, que vai fazer com que os dois unem, ela sempre vai exercer uma força querendo expandir uma da outra. Consequentemente, esse esforço vai evitar que eles se afrouxem, mesmo que eles vibrem, sofram dilatação térmica, que é muito interessante. Ó. A arruela de pressão funciona também como elemento trava, evitando afrouxamento do parafuso e porca. É empregada em equipamentos que sofrem vibração de temperatura, variação de temperatura, vibração, variação de temperatura. Por quê? Quando esquenta, dilata, ele aperta. Quando esfria, afrouxa, né? Contrai. E aí, em vez do seu equipamento se soltar, a arruela ela faz essa compensação na variação do material. Então, isso aqui é uma arruela de pressão. Arruela dentada, empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, com pequenos esforços, como eletrodomésticos, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração. O travamento se dá entre o conjunto e a porca e o parafuso. Então, uma arruela dentada, tá? Ele é um conjunto onde eu posso ter elementos internos ou externos. Os dentes inclinados da arruela formam uma mola porque são pressionados e se encravam, né, na cabeça do parafuso. Então, essa ondulação externa ou interna, quando você aperta o parafuso, ela também amassa. Ela tem uma geometria. Saliência, ela amassa e exerce uma força. E também ela faz um pequeno entalhe no parafuso, ficando ali travado. Quando você solta ela, ela desamassa, mas geralmente são elementos que a gente recomenda apenas uma utilização, ou seja, eles são descartáveis. Por quê? Quando você amassa uma arruela, até mesmo uma arruela de pressão, quando você amassa ela pela primeira vez, ela nova, ela tem uma característica. Quando você amassa ela e fica um tempo amassada e solta, ela não volta com a mesma propriedade. Então, o recomendado é que você sempre troque suas arruelas, seja ela dentada, seja ela de pressão, ou seja ela serrilhada. Serrilhada, basicamente, as mesmas funções da arruela dentada, né? Só que para esforços um pouco maiores, em mesmo tipo de trabalho que a arruela dentada. Só que tem uma caracterização interessante. Ela pode ter, né, a serrilhado interno ou externo. Veja que o serrilhado ele tem um sentido de dobra. Esse sentido ele vai contra o giro. Como assim? Quando você gira apertando, né, você abaixa esse serrilhado. Mas se você gira afrouxando ou tenta soltar, ele faz o travamento por causa da inclinação. Ou seja, ela faz o travamento através do serrilhado. Tem aqui a inclinação da vista lateral.
A arruela ondulada não tem cantos vivos, é indicada especialmente para superfícies pintadas, evitando danificar o acabamento. Ela é bem similar à plana, a arruela lisa, só que ela tem essa pequena ondulação. Talvez algumas pessoas já devem ter visto uma arruela dessa e jogado fora achando que estava amassada, mas não, ela é ondulada. Ela tem propriedades elásticas. E aí, quando você tem uma superfície lá que você não quer danificar, que você quer ter um bom acabamento superficial, você pode usar elas. Elas ajudam a apoiar de forma sem danificar, exercem uma pequena pressão para não ter afrouxamento por causa da ondulação e permite a utilização justamente para equipamentos que possuam acabamento externo, constituído de chapas finas, tá? Sem evitar os amassamentos. A arruela de trava com orelha é uma arruela mecânica, você vê isso aqui em muitas montagens um pouco mais antigas, geralmente em alguns tipos de carro você vê muito isso, tá? Utiliza-se essa arruela dobrando-se a orelha sobre o canto vivo da peça, então você pode dobrar tanto uma aba dela quanto uma outra geometria, ela pode ter essas duas abas, envolvendo um dos lados chanfrado com conjunto peça, porta e parafuso. Não adianta você fazer apenas uma dobra. Se eu fizer aqui, colocar um parafuso, uma arruela e fazer a dobra apenas contra a porca, minha arruela ainda pode girar sobre o corpo e soltar a minha peça. Por isso que geralmente eu tenho 2 pontos de dobra. Um a gente dobra em relação ao elemento de fixação, outro a gente dobra em relação ao elemento que está sendo fixado, a lateral, uma aresta, e assim fazendo o travamento. Pessoal, cuidado. Se eu faço isso do lado da porca, eu também tenho que fazer do lado do parafuso, senão o parafuso afrouxa do mesmo jeito. Então eu também teria que usar uma arruela de orelha, com abas, no parafuso e na porca para fazer o completo travamento do sistema. Ok? E como nível de curiosidade, sempre tem um brasileiro, né, povo criativo, que acha um jeito lá de fazer a montagem, a fixação dos elementos, seja ele por porca, arruela e parafuso, e com acionamentos, elementos de acionamento bem específicos. Ok? E aí vem aquela pergunta, né? No desenho técnico, no software, precisamos desenhar o conjunto, porca, arruela e parafuso, por exemplo? Não. Elementos de máquina são elementos padronizados. Elementos padronizados nós especificamos no projeto. Então, por exemplo, se a gente abre o nosso software aqui, dentro do nosso software, logicamente ele não entra dentro das peças, ele já está ligado a quem? A montagem. Né? Então, como a gente já desde a aula passada nós entramos na caracterização de montagem, nós vamos ver elementos de montagem. Então, quando eu faço aqui a montagem, por exemplo, a partir da montagem que eu coloco meus componentes para se unirem, eu posso fazer a união dos mesmos por meio de elementos de fixação. Mas e aí? Como que eu uso esses elementos de fixação dentro do software? Né? Só um minutinho aí, pessoal. Não vou colocar eles agora aqui, eu não tenho nada para unir, mas eu quero mostrar para vocês as bibliotecas de projeto. O que é uma biblioteca de projeto? Dentro do seu SolidWorks, na aba lá de montagem, aqui nessa lateral nós temos diversos quadradinhos que são ações do software. Paleta de vistas, a gente usou lá para fazer as vistas dos elementos. Mais 2 acima aqui nós temos biblioteca de projetos. Quando eu clico nele, ele vai abrir para mim, que eu já ativei hoje, Toolbox. Para vocês pode aparecer algumas da caracterização aqui do Toolbox para ativar, é só clicar e ativar ele. Quando você ativa ele, ele vai aparecer aqui um monte de pastas, todas essas pastas, cada uma delas associado a uma normativa. Então você vai ver aqui, ó, americana, ANSI em polegadas, ANSI metric, que seria em milímetros, né? São normas americanas. Norma DIN, alemã. Norma ISO, né? Ó, tem essa GIS aqui, que é uma norma asiática. Muitas vezes você pensa lá em China, Coreia, né? Elementos de lá, você tem outros tipos de norma. Tem outras bibliotecas que a gente vai ver mais para frente. Quando eu pego uma biblioteca dessa, por exemplo, ó, vamos pegar a americana métrica aqui, ó, e eu abro ela, tanto faz eu abrir aqui a árvore quanto aqui embaixo, tá, pessoal? Quando eu clico nelas, muda aqui embaixo. Ó. Então, quando eu abro aqui, eu tenho aqui, ó, parafusos, porcas e arruelas. Já, mais para frente, a gente vai falar de engrenagens, anéis de retenção, rolamentos,
São outras aulas. Parafuso, eu clico aqui, nós vamos ver as caracterizações dos parafusos, igual nós estudamos na nossa aula agora. Por exemplo, né, ó, parafuso sextavado, autoatarrachante, que é o cônico, parafuso Allen, parafuso de pressão. Então, se eu abro aqui um parafuso de pressão, geralmente ele não tem cabeça, ó. Olha a caracterização dele. Se eu volto aqui, um parafuso autoatarrachante, eles são geralmente cônicos, ó. Se eu volto aqui, um parafuso cabeça sextavada. Tenho diversas normativas, diversas caracterizações. Vou pegar um deles aqui e vou trazer para cá para a tela. Quando eu solto aqui, eu vou especificar o meu parafuso. Como assim especificar? O elemento ele está montando, pessoal, só um instantinho, pronto. Está aqui o parafuso, ele tem uma geometria, um tamanho, ele abre aqui o Project Manager, ou seja, eu vou caracterizar o meu parafuso em função da geometria de diâmetro, ele é um parafuso M12, comprimento 55 a 100, eu vou colocar 100 mm de comprimento, simplificado, aqui ó, ele pode apresentar a rosca simplificada, que é essa rosca, que é esse plano, né, ó, ele é plano. Só um instante aqui que eu quero... Deixa eu só tirar esse pontinho vermelho, que ele trava muito... Pronto, agora eu consigo mexer a peça. Neo, ele é liso, ele pode estar representado de forma apenas representada. Isso aqui é um desenho, tá? Não tem geometria, não tem saliência. É apenas um sombreado aí, ó. Como eu posso ter representado, esquemático, ó. Ele faz os filetes de rosca de um parafuso. Logicamente não é helicoidal, são apenas canais. E aqui nós estamos vendo um parafuso onde a gente tem rosca, haste, cabeça. Eu poderia ter um parafuso também sem haste, ou seja, rosca pelo corpo completo. Então tudo isso a gente caracteriza dentro do nosso elemento. Então temos aqui o nosso parafuso, vou dar um OK, deixa ele aí. Não quero outro. Outro elemento que nós estudamos hoje, dentro da mesma norma, porque se eu estou trabalhando uma norma, eu tenho que trabalhar os elementos associados à norma, né? Ó. Vamos pegar uma arruela. A arruela simples ou dentada. Então, se eu pegar aqui, ó, tenho uma serrilhada, né? Ó. Eu quero uma arruela simples. Ela pode ser estreita, regular ou larga. Vou pegar aqui uma arruela normal. Pessoal, não se assustem com geometria. Veja que ele está num tamanho. Duas coisas interessantes, eu posso colocar a minha peça aqui e caracterizar o tamanho, como também, se quando eu for inserir ela, eu já tiver um elemento de referência, ó, um parafuso, olha, ela vai se ajustar ao parafuso. Vou colocar ela aqui já na posição, mais ou menos. E ele vai lá para a posição, ela já pegou um M12. Vou dar um OK aqui, não quero outra arruela. Então veja que nós colocamos aqui um parafuso, uma arruela, ó, na nossa montagem. O que falta aqui? Uma porca, né? Ó. Então, vou fechar a arruela. Temos aqui porcas. Porca sextavada. Então, porca com abas. Tem várias geometrias. Porca baixa, né? Ó, ou seja, porca de pressão. Vou pegar na mesma normativa que a gente estava anteriormente. Ó, cuidado que ela está M30 aí, né? Ó, não se assuste. Se eu trouxer perto do parafuso, ela vai se adequar ao tamanho do parafuso. Vou soltar ela aqui. A nossa porca, ela era uma M12. Essa aqui, ela tem uma pequena abazinha embaixo aqui, ó. Tá? Não tem problema. A arruela, a porca, a mesma coisa, ó. Tá vendo que ela está lisa por dentro. Eu posso colocar ela com chanfro duplo. Ó, tirei aquela saliência. Tá? Representação, simplificado. Representado, que é o sombreamento. Ou esquemático. Ela vai fazer os filetes de rosca lá dentro. Vou dar um OK. Não quero outra porca. Então aqui nós temos uma montagem de uma porca, uma arruela e um parafuso. Logicamente nós não fizemos ainda a fixação dos elementos. Eu não tenho nenhum elemento aqui externo para fazer a fixação. Mas eu queria só mostrar para vocês como que a gente usa. Aí como eu faço a montagem? Os elementos de posicionamento. Então conforme aqueles posicionamentos que a gente viu, a gente vai fazer a montagem e caracterização da nossa montagem por elementos móveis de fixação. Ok? Mas isso nós vamos ver na nossa aula de quarta-feira, com atividade de quarta-feira. Ok? Sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Lembrando que
Todo este material já está disponível lá no nosso AVA, né? Então, se você entrar no horário da disciplina, nós já temos lá elementos de fixação móvel para ser estudados. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Não. Luana, ainda vai ser virtual. Como a gente teve uma baixa aderência dos alunos aí em relação a estar presentes nessas aulas, muitos dos critérios eu vou sugerir para vocês logo outras aulas presenciais, tá? Mas eu preciso que vocês vejam a necessidade da aula presencial, porque não adianta a gente querer fazer que o aluno vá para a Unifor para ter um contato diferente. Uma coisa muito interessante, acho que muitos viram que é fundamental exercitar o software. Muitos alunos chegaram lá para ter aula, não sabiam nem para onde ia no software, né? E aí você vai se dificultando trabalhar. Então, os alunos têm que ver a necessidade do software. Não adianta a gente querer falar que é importante se o pessoal não enxerga. Então, conforme vocês estiverem tendo dificuldades aí, próxima aula a gente já vai colocar uma atividade aí para entrega, para ser desenvolvida dentro do software. E aí eu vou apresentar ela virtualmente mesmo e vai ficar com vocês. Não consigo abrir a montagem que fiz na semana passada aqui no meu computador. Depois a gente vê por quê, Nicolas. Você salvou todas as peças? Tanto lá o pino quanto... Tenta abrir primeiro o pino, nem o pino nem nada abre. Ele dá algum erro específico. Pronto, mas a montagem não. Vamos ver como salvou a montagem lá. Talvez o jeito que você salvou a montagem lá, ela não veio montada, alguma coisa assim, não sei te dizer. Entendeu? Tranquilo? Mas tenta montar aí de novo, já para continuar exercitando. Pessoal, antes de encerrar nossa aula, por favor, os nomes, né? Ó, inseram o nome de vocês aqui, né? Tranquilo, Nicolas. Coloque o nome para a gente poder gerar nossa frequência. No mais, alguma dúvida, algum questionamento sobre a aula de hoje? Considerações? Pessoal, independente da área que você trabalhe, que você se forme, até se vocês pensarem no dia a dia de vocês hoje, esses elementos estão próximos, estão juntos, né? Então, conhecer um pouco mais sobre eles é super interessante, eu acredito. Sem mais, estão colocando os nomes aí. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação. Temos o quê? Ferramenta Torpedo, Unifor Online, ou nosso grupo do WhatsApp. No mais, agradeço a atenção de todos. Nos encontramos quarta-feira pela manhã para uso dos elementos de fixação móvel dentro do nosso software, ok? Um abraço, boa semana a todos e até quarta. Até mais, pessoal. Obrigado.